Muito boa noite a todos os seguidores da página GEA, muito boa noite a todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham, que têm naturalmente apoiado este projeto e este programa. Hoje é mais um dia especial, um dia que nós temos um convidado que não é residente em Benguela. Naquela nossa dinâmica, quem chega a gente vai atrás, vai à busca, no sentido de aproveitar aqui alguma mensagem, alguma história, algum conteúdo, né? Na verdade, nossa região é complexa. A nossa região está compreendida pela província do Kwanza Sul, província do Huambo, Benguela e Bié. Então, uma complexidade geográfica que às vezes requer aqui um certo dinamismo para facilitar a mensagem chegar a todos. E nós hoje temos um convidado especial a quem eu vou dirigir a palavra e vou deixar que ele mesmo se apresente. Muito boa noite, nosso amado. Boa noite, sim, caro entrevistador, nosso irmão Eliazar. Eu sou o Joaquim Vinevalo, diretor regional da União Masculina, claro, residente no Huambo, mas, conforme frisou muito bem, a nossa região é complexa, então nós estamos a controlar as 4 províncias que fazem parte dessa nossa região Elavó. Esse nome é muito pesado e chamativo. Tem algum significado específico? Olha, na verdade, eu já tentei pesquisar, mesmo conversando com meus pais, e segundo meu pai, dizia sempre que Vinevalo, essa é a explicação, claro, que ele terá me dado, significa alguém que veio para valer. Vinevalo significa alguém que vem para valer. Embora... Que língua é? Olha, está mais inclinado a Umbundo. Está mais inclinado a Umbundo. Seria, na verdade, Vinevala, mas o erro terá sido no momento em que eu fui registrado, acabaram de tirar quer dizer, engoliram o A e colocaram o O. E eu achei também interessante e fica assim. Então, o nome passou a ser Vinevalo, ao invés de Vinevala. Diretor regional da União Masculina. O que é a União Masculina, primeiro? O que é a União Masculina? Para aqueles que não conhecem a IEA, que naturalmente não sabem o que é a União Masculina, o que é a União Masculina? Olha, esta pergunta para mim eu acho muito pertinente. Primeiro iríamos começar com o termo união. União, em latim, que pode nos significar juntos, unidos, e é nesse princípio que acredito que os nossos pais, que haviam sentado sobre, que pensaram na verdade para criar esta organização, então pensaram nesses princípios de união, unidade. E como nós os homens, ao nível da nossa denominação, Igreja Evangélica de Angola, temos que ter uma organização de massa que cuida dos homens, digamos assim, então surgiu esta organização União Masculina. Está ali para trazer alguns programas que levam à unidade, que levam a unir, a unificar os homens do ponto de vista organizacional, organização de massa. Então, a União Masculina é uma organização de massa que cuida de todos os homens, do zero até o mais infinito. Deixa-me se eu entendi uma coisa, que a União Masculina é exclusivamente para os homens da Igreja Evangélica de Angola. Sim, a Igreja Evangélica de Angola. A União Masculina é uma organização de massa que está ali exclusivamente para tomar conta, para cuidar dos assuntos de todos os homens da Igreja Evangélica de Angola. Somente homens, não importa a faixa etária deste homem, mas ele está ali mesmo, ela está aí, nesse caso, a União Masculina, para tomar conta dos homens da nossa denominação Igreja Evangélica de Angola. Diretor, quem o indicou ou como foi para ser o diretor regional? O que é ser diretor regional? Como chegou a ele? E há quanto tempo é diretor regional? E o que é que representa ser diretor regional? Olha, para mim, ser diretor regional é um privilégio. É um privilégio porque acho eu que, digamos assim, é uma, não digo chefia,
não é? Mas é uma escolha feita por Deus para estar aí à frente do comando de todos os homens da nossa região Elavoco. Então, para mim, ser diretor regional da União Masculina na região, nossa região centro, Elavoco, para mim vai representar, primeiro, um privilégio, segundo, vai representar uma responsabilidade que não será e não é fácil liderar homens, mas eu tenho a certeza e a fé que estamos a trabalhar com homens comprometidos com a causa e estes homens, acho eu, que poderão colaborar para ver e fazer acontecer aquilo que são os nossos objetivos que teremos e já apresentamos alguns em algumas reuniões que nós já acabamos de ter aos homens. Portanto, ser diretor regional da União Masculina, para mim, é um desafio, mas é uma ação também de muita nobreza e de muito reconhecimento também. E foi indicado, passou por uma assembleia, como é que é para ser diretor regional? Temos aqui, na verdade, nós já temos uma noção, mas temos que passar essa mensagem para quem está de fora, né? Consiga perceber como é que as coisas dentro da IEA e na nossa região as coisas funcionam. Isso é bem verdade, é bem verdade. Nós não trabalhamos por indicação, sempre passamos pelo princípio de eleição. Fui eleito por via de uma assembleia. Esta assembleia que foi organizada, isto foi já no ano passado. Certo. Então, ali passei, digamos assim, pelo voto dos irmãos que lá participaram da assembleia, acabei sendo eleito para ser o diretor regional. Tudo passou por via de uma assembleia. Não foi uma indicação, mas acho eu, acredito, que foi a vontade dos homens que tinham participado nessa assembleia e acabaram elegendo-me como diretor regional da União Masculina. E cá estou. E isso já vai há quanto tempo? Isto já vai há 3 meses. Já vai há 3 meses. Recente, é muito recente, ainda não tenho um ano de mandato. É muito recente. Muito recente. E antes de assumir essa responsabilidade, já assumir algum cargo específico ou essa é a primeira experiência? Já passou por alguma organização de massa dentro da igreja ou essa é a primeira experiência? Não é a primeira experiência. Nós já temos uma estrada muito longa como líder. Só para ver que já na província de Cabinda, fui diretor da União Masculina, lá na província de Cabinda, numa das paróquias. Então tem muita experiência. Certo. E qual é a paróquia? A paróquia é a Paz de Deus. Paz de Deus, uma paróquia grande. Sim, muito grande, muito grande. Trabalhamos na altura, na vigência do mandato, como diretor regional, foi o nosso irmão Augusto Custódio, ele foi o nosso líder regional e aprendi muito com ele. E assim, hoje estamos aqui a desempenhar esse papel também por essas experiências que fomos adquirindo com estes irmãos lá que faziam parte da direção do Ngoio naquele momento. E para além mesmo de diretor, também já fomos ocupando outras posições a nível da nossa igreja, também evangelista, essa coisa toda. Então, estamos aqui para servir. Então, ser diretor da União Masculina na nossa região não é uma coisa, não lhe criou algum susto. Está preparado, é um homem treinado, é um homem capaz. É verdade. Senhor diretor, falamos um pouco daquilo que é a sua trajetória, como começou e como chegou a esta responsabilidade, como lhe chegou a essa responsabilidade, que é o seu diretor regional da União Masculina. Agora queremos saber, ao ser diretor na região Elavoco, primeiro, quais são os desafios que tem pela frente e como prevê ou como está a planificar dinamizar a União Masculina na nossa região como tal, visto que a União Masculina, infelizmente, muitas pessoas ainda são céticos ou céticas quanto àquilo que é o dinamismo, se vamos conseguir chegar ao pé de igualdade com a União Feminina. É verdade. Mano Eliazar, nós somos a União Masculina e somos homens. Somos homens temente a Deus, mas homens também corajosos. E sendo homens corajosos, por essa coragem é que nós pretendemos trabalhar, mostrando que sim, nós podemos servir na seara do Senhor. Olha, na verdade os desafios são enormes,
só para ver que a nossa vinda cá faz parte daquilo que são as nossas planificações, tanto que acabamos visitando as nossas igrejas locais a nível de Benguela, nesse caso da província de Benguela. Tivemos que ir ao Damasco, no Lubito, fomos à Praia Bebê, não é? Lá na paróquia Belém, e também passamos pelo Monte Sinai, e assim amanhã estaremos seguindo para Bocoio. Isso tudo faz parte de um levantamento que estamos a fazer para termos mais ou menos uma visão. É um estudo de campo, para termos uma visão daquilo que será a aplicação dos nossos projetos e atividades que há de vir já no futuro muito breve. Mas o grande e o maior objetivo que nós temos realmente para o plenário é de unificar os homens. Unificar os homens, fazer sentir que sim, como homem, eu posso estar na paróquia Galileia no Ambo, posso estar na frente missionária, não é? Do Ambo, tanto os mais que vencedores, posso estar na frente missionária. Então, o homem, estamos a trabalhar no sentido de unificar, criar uma união masculina bem sólida, no ponto de vista de união, porque às vezes tem havido digamos assim, um pouco de discrepância, um pouco de desentendimento e de desacrédito desta organização. E, quer dizer, a pessoa pode sentir que se eu for ao Ambo, eu não sou bem-vindo como homem, lá naquela igreja, não é? Na nossa igreja local. Se eu for ao Cuito, também posso não ser bem-vindo lá naquela igreja local. Por quê? Porque eu faço parte da união masculina somente do Monte Sinai e Benguela, mas não faço parte da união masculina da Frente Missionários Mais que Vencedores, por exemplo. Então lá eu não vou. Não vou porque se calhar não serei bem-vindo. Então nós queremos trabalhar nesse sentido de mostrar que a união masculina é o grosso todo. Quer dizer que a união masculina, desde que seja da nossa região, na qual está na nossa área de jurisdição, região Elavoco, qualquer sítio onde haver um homem da região Elavoco, ele deve sentir-se acolhido. E nós estamos a trabalhar nisso. Essa é uma das nossas maiores missões. A maior missão que nós temos é a unidade. O homem deve sentir-se acolhido onde quer que ele esteja. É a união masculina e assim vamos avançar. Então essa visita que está a fazer em Benguela é mesmo dentro daquilo que é a planificação da união masculina? Sim, é dentro daquilo que é a planificação da união masculina. Nós tivemos uma reunião interna, não é, com os elementos que trabalham comigo, e achamos que sim, o diretor tinha que fazer um estudo do campo, um estudo de constatação daquilo que é a realidade da nossa igreja local e como os homens têm estado a aparecer e como estão constituídos dentro das nossas igrejas locais. E pode revelar um pouco como é que estamos? Nossa região, como é que estamos? Se é possível, né? Claro. Claro, nós fizemos um levantamento muito breve, não é, de como nós estamos. Não digo que estamos lá tão bem, mas é muita estrada para caminhar, muito trabalho por se fazer, mas até agora o que nós constatamos é que há um sinônimo digamos, de vontade. Todos os homens sentiram-se felizes por terem nos visto lá nas localidades onde passamos, e o apelo era: vamos trabalhar e venha mais vezes, diretor. Significa que os homens estão prontos, sentiam-se um pouco abandonados, se assim posso passar esse termo, mas hoje eles conseguem ver que existe uma união masculina que está para existir, para valer, sobretudo, não é? Pois que ela já existe, está para valer, fazer acontecer as atividades. Algumas localidades, vimos que alguns homens, quer dizer, são poucos, talvez por ser também um dia de trabalho, digamos assim, que lá estivemos. E a outras localidades vimos alguns homens aparecer e fomos bem recebidos e estão prontos para servir também a Seara do Senhor nesse sentido. E nessa visita, quais são outras atividades que estão agendadas? Já tem um plano de atividade ou ainda estão por elaborar? Hoje mesmo, depois dessa visita de constatação que nós tivemos as localidades das nossas igrejas, digamos, cá
Benguela, tivemos uma reunião onde abordamos aquilo que será o nosso plano de ação, as nossas atividades, o que poderá acontecer. E dentro desse plano de atividades, só para dizer que nós iremos mover alguns homens. Quer dizer, não queremos... Haverá transferência de homem? Não, não haverá transferência de homens. Claro, iremos criar atividades que vai levar os homens a saírem da sua zona de conforto, a ir às outras localidades, conhecer. Então vamos ter também atividades que fomos fazer a União Feminina, que todos os homens estão numa paróquia, aí um culto só de homens da região, é isso? Sim, é isso. Isso não significa que estamos a copiar a União Feminina, senão eles ainda podem dizer, copiaram, etc. Não, isso é algo... Mas devemos reconhecer que a União Feminina está um pé mais adiantado, né? Está melhor organizado ou já estamos em pé de igualdade? Não estamos em pé de igualdade, só para ver que a União Masculina ainda é adolescente, só temos 13 anos de existência. Mas têm sido humilde o suficiente para ir à União Feminina e pedir alguma orientação ou já estão a colocar aquele lado de homem? Não, olha, de facto até que a União Feminina, eles reconhecem que nós somos sempre homens, embora tenha surgido mais tarde, ainda somos adolescentes, mas sim, claro, que nós somos humildes o suficiente e sempre precisaremos delas, porque elas também nos completam, não é? Exatamente. Nos completam, embora estávamos um pouco ausentes, não existíamos, digamos, mas hoje já temos 13 anos de existência. 13 anos. 13 anos como organização de massa da União Masculina. Temos alguma identidade, já temos camisolas próprias, já temos um timbre. O que é que a União Feminina tem seus símbolos, né? Tem seu pano, tem seu lenço. O que é que a União Masculina tem? Olha, isso até é bem-vindo, a questão que me faz é bem-vinda e eu gostei imenso, porque nós também partilhamos isso. Nós já temos um pano da União Masculina. Mas tem que ser pano por quê? Pano porque com o pano nós iremos confeccionar, não é, algumas camisas, casacos, isso será de preferência de cada um. Não iremos usar como se fosse panos, não, conforme as mulheres usam. Nós iremos formar algumas camisas para começarmos a aparecer com elas nas nossas atividades. Todos de camisa de pano? Camisa de pano ou casaco. Isso. Porque os homens também, a União Masculina precisa ter algo que identifica. Onde nós estivermos uniformizados, quem não conhece a igreja, sobretudo, poderá ver lá um símbolo. Não é? Okay. Um símbolo da nossa igreja IEA, depois alguns dizeres que relata sobre alguns versículos bíblicos que relatam sobre a união masculina. Entretanto, é isso ali. Nós temos um pano e este pano está mesmo já à venda. Quero passar aqui a publicidade, etc. Vamos pagar. Então, todos os homens da região devem fazer tudo para ter esse pano. E como é que é para ter o pano? O pano está a ser vendido a quanto? E onde é que podemos encontrar? Olha, Manelazar, o pano está sendo vendido a 10 mil kwanzas até agora. Okay. Não somos nós, não é o diretor. É a direção geral. É a direção geral, que é a direção geral da União Masculina. E também, digamos assim, a região do Ngoio, lá em Cabinda. Os nossos irmãos lá têm um pano. Quem quiser, quem estiver interessado em adquirir o pano, pode entrar em contato conosco. Nós iremos arranjar vias para tirarmos o pano de Cabinda ou de Luanda para a nossa região. Mas o apelo vai mesmo a todos os homens. Nós gostávamos de ver os homens munidos do nosso uniforme. E a minha questão é, basta nascer homem, é união masculina, basta nascer mulher, é união feminina? Ou temos aqui um meio termo para tentarmos entender quem faz parte da união masculina e quem... Vamos falar de união masculina, união feminina, vamos deixar para a diretora, mas união masculina, basta ser homem? Efetivamente, a união masculina, desde que nasce homem, faz parte da união masculina. Não interessa a idade? Não interessa a idade, desde que seja homem, é união masculina. É óbvio que sim, um bebê recém-nascido, não é? Talvez não tenha ainda noção daquilo que é o mundo, mas nós o consideramos homem. O consideramos homem e como homem ele faz parte do nosso grupo. Faz parte do nosso grupo. Quer dizer, se porventura haver necessidade de uma intervenção nossa como
como homem, como direção da união masculina, claro que nós devemos agir como direção da união masculina, pois que aquele menino, aquele bebê, é homem e ele está dentro do nosso grupo. Diretor, para o vosso mandato, podemos considerar que haverá aqui uma certa ousadia, digam-se, desculpe o termo. Geralmente, quando a atividade de união masculina e de união feminina, nós homens vamos lá para dar palestra, pregar, passar conselhos. Será que vai acontecer conosco também? Claro. As mulheres também virão aqui para aconselhar? Claro, nós temos isso, porque às vezes é bom quando alguém de sexo oposto, sobretudo, aquelas mulheres que vivem maritalmente, não é? Conhecem melhor qual é o comportamento de um homem em casa. Às vezes os homens há homens que são bipolares. E quais são os temas candentes que nós temos a ousadia de chegar na atividade de união feminina, falando de tema ligado à mulher. Elas também terão liberdade de chegar na união masculina e também falar à vontade? Efetivamente, as mulheres, elas são nossas parceiras até certo ponto. E nós temos mulheres que vivem com seus maridos e elas conhecem melhor, não é, o comportamento dos homens. Então, convidar uma mulher para vir falar daquilo que é o homem no lar, por exemplo, talvez fica mais em conta do que convidar um homem, não é, para falar de si mesmo. Exatamente. Porque às vezes o homem pode aí tentar ludibriar um pouco. Ok. Então, a mulher poderá falar taxativamente ou um pouco mais profundo daquilo que é o nosso comportamento no lar. Porque nos últimos tempos tem havido muitos lares que, de facto, digo assim, estão doentes. Estão doentes porque, se calhar, o homem é feroz lá dentro, mas fora é um cordeiro, né? É uma ovelha, digo assim, é uma ovelha. Mas lá dentro do lar é onça. Será que a união masculina, eu vejo aqui na comunicação, diretor, está muito focada na família? Constitui uma preocupação pilar na vossa atual direção? Efetivamente, nós queremos ter homens bons, homens que, se for um adolescente, mostrar o caminho como ele poderá ser pai um dia. Se for um pai, queremos ajudar o pai a endireitar-se lá dentro do lar. Porque, claro, uma família bem sólida, uma família a caminhar nos bons caris, é a igreja também a estar bem. Diz o Paulo, aquele que não cuida dos seus não é pior do que o incrédulo. Então, se o pai não saber cuidar, não saber desempenhar o seu papel lá em casa, é já uma ameaça ao futuro daquela criança que será nascido ali. Então, essa é uma das minhas preocupações como diretor regional da União Masculina. Trazer alguns ensinamentos no futuro já muito breve, não é, que poderão levar a uma reflexão um pouco mais profunda e tentar direcionar os casais, sobretudo o homem, como ele deve contribuir e também comportar-se dentro da sua própria casa. Porque se nós tivermos o homem que está bem dentro da sua própria casa, a igreja também está bem. Quando o casal vive em desavios, é óbvio que a presença daquele casal lá dentro da igreja, da nossa própria igreja, num culto qualquer, será um fiasco, será uma coisa somente de lipoa. É um engano. É um engano. E nós não queremos assim. Nós queremos homens verdadeiros, que sabem desempenhar o seu verdadeiro papel em casa. Diretor, estamos numa época, eu acho que aqui, já para fechar, temas como violência doméstica, e estamos agora aqui a ver claramente nos últimos dias, últimos tempos, a questão de abuso sexual, né, violência. Essa coisa de estar a violar as mulheres, violar as crianças, como é que pretende se posicionar diante disso? Qual é o apoio que pretende dar? E como é que a direção paroquial, a direção regional vai se posicionar diante desses assuntos? E que muitas vezes chegam à igreja, né? Às vezes chegam à igreja, a igreja apenas se limita a colocar na disciplina, é só isso, mas qual é o posicionamento? Qual vai ser a vossa postura nesses termos? E qual é o vosso posicionamento na perspectiva social, enquanto organização religiosa? Como é que vocês estão a olhar para essa realidade atual, esses factos todos que vão chegando à mídia?
Sim, primeiro nós devemos entender a igreja como uma organização de bem. E como organização de bem, a igreja está ali para ajudar os casais, sobretudo o homem, não é? A saber estar, saber viver e saber fazer as coisas. Nós condenamos veemente a violência doméstica. É condenável. Fora até do contexto bíblico, mesmo do ponto de vista social, é condenável. Práticas como abuso sexual de menores, sobretudo, violência doméstica, essas questões todas nós condenamos. Porque não é inconcebível um pai que vive ali com seus filhos e é ele a bater duramente, sobretudo na presença das crianças, não é a sua própria esposa. E eu aqui me questiono, por acaso esse homem amou a sua mulher? Quando ele conquistou a sua mulher, declarou, né, fez uma declaração de amor a esta mulher, tudo bem. E se fez uma declaração de amor a esta mulher, e onde está o tal amor? Perdeu? Por que não volta ao primeiro amor? Então, nós, como união masculina, queremos mostrar os perigos que isso envolve, caso haver violência doméstica no lar. Outro lado, é claro que nós passaremos a denunciar. A igreja deve denunciar males, questões de violência doméstica. Nós, como igreja, vamos colocar disciplina. Mas um homem que vai violar uma criança, suponhamos, de 5 anos, o que esse homem é? É um psicopata. Claro, merece ser denunciado às autoridades afins para poderem disciplinar este homem, uma vez que a igreja não pode colocar o homem na prisão, na cadeia. Não é? Então temos autoridades que também podem nos ajudar. Quer dizer, não basta só dizer vamos orar por ele, é mesmo entregar. Não, às vezes é entregar. É entregar mesmo. É entregar mesmo, porque entregando esse homem será disciplinado lá, não é? E ele poderá sair endireitado, porque tem questões que a igreja não consegue controlar, não é? Então vamos trabalhar com algumas autoridades governamentais a nos ajudarem também no sentido de disciplinar alguns homens que têm práticas completamente reprováveis na sociedade. Diretor, muito obrigado e nós já queremos agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi assim uma pincelada, eu acho que a próxima vez nós vamos conversar mais. Mas eu não quero deixar assim, quero dar esse minuto para o diretor olhar para nossas câmeras e pode falar aquilo que a gente não perguntou, esteja à vontade. Sim. E também mandar candandos e saudações, não só. Então esse é o teu momento, está à vontade. Muito obrigado, irmão Elizar, pelo convite. Sinceramente não esperava e foi uma surpresa. Contudo, ele enaltecer o seu trabalho, que Deus continue a abençoar. E de dizer a todos os homens da região, Elavoco, contem conosco, nós estamos felizes em trabalhar convosco e gostávamos de apelar sinceramente que haja uma cooperação. Tem de haver cooperação no nosso trabalho. Sentem-se à vontade em nos ajudar e nos ajudar também a corrigir-se naquilo que nós iremos falhar. O nosso candando vai a todos os homens da província de Benguela que receberam-nos com muito calor. Muito obrigado, pastor regional e a sua esposa. Muito obrigado, diretor da paróquia de Monte Sinai e também Belém, onde nós passamos, ao pastor lá do Damasco, não é? Muito obrigado. Acreditamos que tudo quanto fizeram para nós não foi um esforço em vão. Nós saímos muito felizes. E queremos estender nossos candandos às outras paróquias. Por exemplo, a nossa comunidade lá no Sumbe, saudações a todos os homens, dizer que nós não esquecemos vocês, vamos trabalhar da frente missionária, os mais que vencedores, lá no Ambo, também no Cuito também, muito obrigado. E na Galileia, os jovens lá, os homens da Galileia, os nossos candandos, que Deus continue a abençoar a todos vocês. E estamos juntos, muito obrigado. Bom, o nosso lema para fechar é: o país agradece. Então, nós também, como igreja, agradecemos a vossa presença e também queremos já lançar o nosso apelo que sempre que haver uma possibilidade de nos apoiar, não hesite. Nós estamos aqui para servir e sempre que tiver algum assunto ligado à união masculina, apesar de que eu sou inteiramente da juventude, da direção, e somos também colega da direção regional, também somos da comunicação e imagem, então é um cruzamento perfeito e todas as atividades que tiverem agendadas, dá um sinal, a gente está ali presente para ajudar e fazer acontecer.
Então, tens o nosso apoio. Muito obrigado, Eleazar. Sinceramente, eu consigo ver que também o seu trabalho é espinhoso, precisa de muito apoio, e nós, como direção regional da União Masculina, naquilo que estiver ao nosso alcance, estaremos apoiando. Ok. Conte conosco e temos a certeza também que estaremos contando consigo. Ok, obrigado. Diretor, antes que levante uma pergunta me veio à mente, eu quero deixar aqui gravado. Como é que tu encaras um jovem que sai de Cabinda para Benguela estudar, diz que em Cabinda era dedicado e vem para Benguela ou Ambo, deixa de ser dedicado? O que é que achas que está na base disso? Eu acho que esse jovem, digamos assim, não é querer ser ofensivo, mas perdeu um pouco de norte. Perdeu um pouco daquilo que é a direção eclesiástica religiosa que ele teve a partir de Cabinda. Porque deslocar-se numa outra província para ir estudar e não frequentar a sua própria denominação, não é? Se calhar que o viu nascer, ou então já congregava nessa congregação, e achar-se que tinha que desviar, ou então tinha que ir numa outra por qualquer razão. Ou até uns deixam mesmo de ir à igreja. Deixam de ir à igreja. Só porque está numa outra província a estudar. Acha que só foi para estudar. Não é bom, isso não é bom, é reprovável. É sempre bom um homem ter pelo menos um ser divino para buscar. Eu, por exemplo, estou a fazer ciência de religião, não é? Nós fizemos parte da religião cristã. Então, como cristão, é necessário também que você busque a Cristo. Exerça aquilo que você aprende como cristão, né, para a sua própria vida. Porque, afinal de contas, a igreja é uma entidade de bem, não é? Que está ali também para ajudar a direcionar, a mostrar o caminho verdadeiro para podermos enquadrarmos nessa sociedade. Está a estudar, é sempre bom buscar Deus. Em nenhum momento o ser divino, o Deus, não é, nos ensinou coisas más. Então, deixando taxativamente de ir à igreja, não sei, mas eu não acho muito ideal, não é conveniente. Ok. Diretor, vou pedir mesmo que olhe aqui e deixe um conselho para aqueles pais que são da IEA, mas a mulher e os filhos são de uma outra denominação. Mas eu quero mesmo que olhe para aqui. Muito obrigado. Vamos deixar esse conselho. Imagine um casal, não é, que tem ensinamentos, ideologias diferentes dentro de um lar. Aquele lar está distorcido, está desavido. Não há uma conexão. Para haver conexão, é necessário que todos busquem os ensinamentos numa única denominação, numa única religião. Então, eu gostava de apelar a todos aqueles pais que são da Igreja Evangélica de Angola, não é? Que fizessem tudo com suas mulheres para buscar ensinamento no mesmo lugar, na mesma igreja onde você frequenta. Isso poderá ajudar bastante na edificação do vosso lar, porque o lar é uma área onde aprende-se tudo, a primeira educação do filho. O filho aprende a ser educado no lar, para depois complementar na educação secular lá fora, não é? Quando ele for à escola. Mas tudo começa no lar. E quando um pai vai numa outra denominação, a mãe vai buscar também noutra. Quando chegar em casa, o que é que vai se falar? Qual foi o tema lá na tua igreja? Não, na minha também o tema foi esse. Pode haver uma discrepância, um pequeno desacordo naquilo que são os ensinamentos. Portanto, eu gostava de apelar a esses pais, por favor, com todo o amor, não é? Que nós sentimos por vós. Tratem de alinhar-se. Vão buscar a Deus numa única religião, numa única igreja. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento e crescimento da vossa casa. Eu e a minha casa servirei ao Senhor, diz Josué. Então, por que não você também buscar ao Senhor juntamente com a sua família? Muito obrigado. Então, assim foi nossa conversa com o diretor regional da União Masculina, diretor regional da União Masculina, região Elavogo. Dizer que a região Elavogo compreende as províncias de Kwanza Sul, Benguela, Huambo e Bié. Esta edição foi uma edição especial e nós temos a certeza que nas próximas oportunidades nós vamos conversar mais e buscar saber qual é o posicionamento da União Masculina na nossa região, particularmente a direção atual, sobre os diversos temas
que afetam a vida do homem e com grande abrangência para aquilo que é o lar, a família, o posicionamento do homem na sociedade, na família e na igreja. Aquele abraço, esteve em conversa com vocês o irmão Eliezer Gomes, a partir do nosso estúdio central, GEA Podcast Benguela. Aquele abraço. O país agradece. Obrigado.